Vamos então compreender melhor nesse vídeo como se calcula aí o volume do cubo e o volume do paralelepípedo. Bom, como já foi mostrado antes, o volume de um cubo de aresta de 10 centímetros, como eu calculo aí este volume? Tanto para o cubo quanto para o paralelepípedo, a maneira em que eu consigo calcular o volume é multiplicando a medida do comprimento desse cubo ou desse paralelepípedo pela medida da largura e multiplicando também pela medida da altura. Nós costumamos dizer que comprimento vezes largura vezes altura. Nesse caso, a medida do comprimento é 10, a da largura é 10 e da altura também é 10, porque eu estou falando de um cubo e o cubo possui as medidas das arestas todas iguais. Multiplicando então 10 vezes 10 vezes 10, eu obtenho 1000. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, por ser aí uma figura tridimensional, fica centímetro cúbico. Como já foi falado, 1000 centímetros cúbicos equivalem a 1 litro. Agora, o volume, novamente de um cubo, porém agora a aresta é de 1 decímetro. Então, volume é a multiplicação aí do valor aí do comprimento, da largura e da altura dessas três dimensões. Então, 1 decímetro vezes 1 decímetro e vezes 1 decímetro. 1 vezes 1 vezes 1, obtenho 1, e decímetro aqui multiplicado por decímetro e novamente por decímetro, torna-se decímetro cúbico. Com isso, nós podemos aí afirmar que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, ou seja, dentro de uma caixa que possui aí um formato cúbico e que tem arestas com medida de 1 decímetro, cabe 1 litro de um líquido aí. No caso, aí seria a capacidade. Muitas vezes, quando nós estamos estudando, nós falamos para o aluno que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. E muitas vezes o aluno não compreende por quê. Por que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros? Porque se eu tomar aqui uma caixa em forma cúbica que tenha 1 metro de comprimento por 1 metro de largura por 1 metro de altura, e se eu multiplicar essas três dimensões, ou seja, multiplicar o 1 por este 1 e por este outro 1, eu obtenho 1 metro cúbico. E se eu encher essa caixa com algum líquido, eu aqui dentro percebo que a capacidade dela é de 1000 litros. Com isso, fica instituído que 1 metro cúbico, ou seja, uma caixa de 1 metro cúbico, tem a capacidade de 1000 litros. Por esse motivo, sempre que aparece 1 metro cúbico, nós afirmamos que 1 metro cúbico é referente aí, refere-se, né, a 1000 litros. Agora, um exemplo também de como se calcula o volume do paralelepípedo. Não tem diferença na maneira de se calcular. Nós multiplicamos a medida do comprimento pela medida da largura e pela medida da altura. O que muda é que o paralelepípedo ele tem as medidas das arestas aqui diferentes e o cubo tem as medidas das arestas todas iguais. Então, multiplicando aqui o 6 pelo 5 e pelo 7, nós obtemos 210. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. E aqui, centímetro vezes centímetro vezes centímetros, nós temos aqui o centímetro cúbico. Então, o volume desse paralelepípedo é 210 centímetros cúbicos.